E nós estamos aqui de volta ao vivo com um convidado sempre especial, é o médico Márcio Carvalho, urologista, que vai falar um pouquinho de novo com a gente sobre os homens também, né, Márcio? Porque não são só as mulheres que assistem o programa. Sem dúvida, Rosa, estou à disposição. Tudo bem? Como passou de 2011? Tudo tranquilo, Rosa. Agora a gente começa o ano a todo vapor. Sem dúvida, estamos já a todo vapor. E o que a gente pode, então, no começo do ano, acho que sempre tem novidades, o que a gente pode esperar na parte sexual, né, na saúde sexual, para esse começo de ano? Existem novidades. Eu gosto de dizer que, nós podemos dizer que tem duas novidades especiais, um remédio para ejaculação precoce que a pessoa pode usar, o homem pode usar no momento que ele vai ter uma relação. Existe o Viagra feminino. Então, depois a gente eu vou te chamar para você voltar para a gente falar desse assunto então, quando ele lê, é um remédio novo, dúvidas. é a flibanserina, então é um remédio novo também. Mas eu gostaria de deixar um recado para as pessoas, para o seu público, na verdade, Rose, que a novidade das pessoas hoje, para 2011, que as pessoas têm que tomar consciência, é de procurar ajuda. As pessoas que têm dificuldades sexuais, elas não devem se ater ou ficar inibida, ficar triste. Então essa seria a novidade para as pessoas, que se procurem o tratamento. Né? Vamos mudar, vamos passar para 2011, não ficar em casa, não ficar se lamentando muitas vezes, não ficar com medo de procurar ajuda. Acabar o relacionamento, sim, é lógico, isso que eu quero dizer, buscar ajuda, porque hoje em dia existem ajuda para essas condições. Né? É essa a mensagem que eu deixo. E assim, você é urologista, então claro que você recebe muito mais homens no seu consultório do que mulheres. Então quando o parceiro, o homem, está com dificuldade, qual que é o papel da mulher? Como que ela pode ajudar o homem? Essencial. Na verdade, o papel da mulher é essencial. A mulher tem que ter consciência. A mulher hoje em dia mudou. Ela aceita até alguma falha, ela reconhece isso no homem, mas ela quer atitude, Rose. Ela quer atitude, ela busca uma atitude, ela quer que o homem também tenha essa consciência de procurar ajuda, como uma mulher procura. Então a mulher tem muito mais tendência a procurar ajuda. A mulher vai muito mais ao médico, a mulher é muito mais, exato. A gente fala, se aceita mais, vai mais ao médico. O homem só vai quando está assim, morrendo mesmo. E hoje em dia as mulheres estão empurrando os homens. É interessante no consultório que as mulheres vêm buscar ajuda. Elas vão juntas às vezes, né? E isso é interessante porque eles podem dividir a escolha do melhor tratamento. Muitas vezes o tratamento pode ter uma ou mais opções que pode ser dividido entre o casal, que o tratamento tem que ser visto pelo casal. Pelo casal. Nesse caso, então, quando um parceiro está com dificuldade, o ideal é a mulher. Sem dúvida. E como que isso afeta psicologicamente o homem? Veja bem, Rose, não existe, é importante que a gente coloque aqui, que não existe nenhum problema sexual sem ter influência do emocional. Sempre vai existir um fator emocional associado. A insegurança, o medo de falhar, a pessoa começa a ter a fugida de qualquer momento que possa resultar em uma relação sexual. Então o homem fica muito inibido, na verdade ele fica com medo de procurar a esposa, com medo de falhar. Então, nesse caso, o psicológico já fica afetado. Isso ocorre na maioria das pessoas, não tem como a gente evitar essa situação. Então, o psicológico afeta. E muitas vezes, quando a pessoa demora mais para procurar ajuda, é que esse psicológico aumenta mais. Ô, Márcio, e o ideal é procurar o urologista e também o psicólogo? Ou só você indo, quando tem esses casos, indo só no urologista, no médico, já resolve? Olha, muitas vezes nós precisamos da ajuda do psicólogo, do psiquiatra. Existem condições que nós, como urologistas, não temos condição de nos apegar a todos. Existem condições que são condições especiais que necessitam de uma ajuda psicológica. Então, nesses casos, sim, é necessário, sim, muitas vezes, uma procura, uma ajuda do psicólogo. E assim, as maiores queixas no seu consultório são de pessoas mais jovens ou são de pessoas mais de idade? Porque a gente sabe que com a idade Boa terrível, pergunta, Rose, tudo vem acontecendo, você veja, né? Não existe esse parâmetro mais. Não existe. Veja como mudou esse paradigma. Na verdade, eu tenho muitos pacientes entre 20 e 30 anos, coisas que a gente não tinha 5 anos atrás. Que a gente achava que era coisa mais assim, 60, 55, que vinha com a idade, Então, né? que a gente pensou, o que é isso? Quer dizer que antigamente nós não tínhamos pessoas mais jovens, que só agora que está tendo? Não. É que hoje as pessoas tomaram mais consciência da situação. Então o jovem hoje, ele não quer viver como o homem chega com 60 anos para nós e fala, doutor, meus problemas começaram quando eu tinha 30 anos. Veja bem, um sofrimento desnecessário, ele ficou quase 30 anos sofrendo. E desnecessariamente, então a pessoa hoje jovem já tem uma dúvida, ao invés dele buscar um comentário de um amigo, que muitas vezes é um comentário que não vai ajudar em nada, até piora, ele faz o quê? Ele busca uma ajuda com um profissional que vai orientar. E muitas vezes essas pessoas, esses jovens que nos chegam, apenas uma orientação. É isso que eu ia te perguntar, porque, Márcio, eu ia perguntar o que causa, né, essa falta de desejo, mas às vezes também pode chegar muito paciente no seu consultório, que a gente vive um mundo, a gente fala que tá difícil, né? Eu falo que a gente mata um leão por dia, deixa outro amarrado, né? Então também às vezes é só esse
essa agitação que a gente vive, essas preocupações, contas para pagar, trabalhar, dar Com conta certeza, de sustentar com um filho, certeza. manter uma casa, isso também afeta muito, Afeta, né? é o emocional que a gente pode dizer, né? A influência do emocional. Muitas vezes as pessoas chegam no nosso consultório e apenas uma orientação basta. Ele está preocupado, ele acha que o seu problema é um problema físico, e na verdade não é. Ele tem um fator desencadeante, um fator emocional, um fator financeiro, um fator amoroso, que desencadeou toda essa situação. Então é preciso analisar isso com muito cuidado, com muitos parâmetros, para poder direcionar o melhor tratamento, né? Na verdade, o tratamento nada mais é do que uma consequência do que nós encontrarmos nos estudos ou no diagnóstico que a gente possa fazer. Porque pode ser tanto problemas psicológicos, mas também pode ser doença. Sim, existe o problema físico. Nós temos que físico, distinguir se existe exclusivamente um problema emocional, o problema é só emocional, ou existe um fator físico. Então nós temos que saber como anda o motor. Vamos saber como é que anda o pênis. Se o homem está com problema, nós temos que ter um diagnóstico preciso. Para que se possa ele ter uma orientação completa. E qual que é assim, o principal sintoma para perceber? Não, eu tenho que ir no neurologista, a coisa não está bem. Tá, a pessoa quando começa a perder suas ereções naturais, o homem tem 4 a 5 ereções quando ele dorme. Se ele começa a ver que essas ereções de manhã, que não é associado com a urina, como muita gente pensa, começa a perder essas ereções com uma certa frequência, ele não percebe mais isso. Associado, muitas vezes, a falhas eventuais que ele está tendo com a parceira, não consegue manter a ereção, não consegue ter dificuldade para penetrar, ele tem que procurar ajuda. Esse é o primeiro fator, já o primeiro sinal. E o Márcio, você tem um site também, que quem está assistindo o programa, quer saber mais, eu queria que você falasse. Exato, o site do CIESMA, que é o Centro de Informações e Estudos de Sexualidade Humana de Maranhão, é um dos mais completos do Brasil. Nós recebemos até homenagem da Sociedade Internacional de Medicina Sexual sobre esse site. Então existem vários artigos que as pessoas podem buscar, várias informações. Eles podem entrar e mandar uma mensagem para a gente responde a pergunta. Não é uma consulta, na verdade, é uma orientação, né? E isso pode ser feito, né? Então, sem dúvida nenhuma, o site é o www.ciesma.com.br. E o Márcio, e essa história também, a gente tem pouquinho tempo, mas só falar para alertar esses jovens que querem curtir, que acabam tomando Viagra, isso pode afetar ali na frente a vida sexual desses jovens. Olha, toda semana existem os jovens que saem para a balada e vão misturar bebida alcoólica com medicação desse tipo, com medicação Viagra, Pramil do Paraguai. Não façam isso. A pessoa que está tomando isso, se você está tomando um remédio desse, você tem problema. A pessoa que tem problema não precisa de remédio. Então isso é importante. Porque tem muitos jovens, né, Márcio, que acabam atrapalhando a vida. Se o jovem está tomando, é que ele precisa de problema, então ele precisa de tratamento, porque ele vai causar uma dependência psicológica, ou seja, ele vai buscar sempre o remédio, ele vai só conseguir com o remédio na mão, mesmo que ele seja totalmente potente. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, né? A gente ainda tem um tempinho. Problemas de depressão, quando a pessoa faz tratamento psicológico, toma remédios fortes, calmantes, isso também atrapalha um pouco. Também afeta, né? Num período, parou de tomar o remédio. Exatamente, ele pode reverter isso. Então as pessoas que tomam remédio para depressão, vamos dizer, por exemplo, o remédio para depressão deixa a pessoa um pouco mais, vamos dizer assim, mais tranquila. E isso também causa essa tranquilidade, vamos dizer, também para o pênis. Para a condição sexual dele, ele demora mais para ejacular, então, a ereção demora um pouco mais para vir, ele pode perder o desejo. Então tudo isso fica um pouco retardado, dependendo do remédio, né, da dose que ele está fazendo. Mas depois ele passar isso, ele pode fazer um tratamento de recuperação.